Você sabia que pode reduzir e muito o risco de iliquidez quando você investe na bolsa? O Cafeína de hoje traz as 5 ações mais negociadas do ano. Sabe quais são? Vale a pena investir em alguma delas? É o que você verá no Cafeína de hoje, que começa depois da vinheta. Amiguinhos e amiguinhas, hoje um programa no estilo Top 5. Exatamente, Sammy Boy, com a Bolsa de Valores batendo o número de cerca de 4 milhões de investidores, pessoas físicas, é mais do que normal que essa nova leva de investidores que entraram no mercado acionário busquem as ações mais negociadas, e muitas são as dúvidas do investidor iniciante sobre o universo do mercado financeiro. Mas antes de fazer qualquer escolha, vale a pergunta. Eu gostaria de me tornar sócio ou sócia dessa empresa? No que ela se diferencia das demais? E mesmo ao ter em mente uma lista com as ações mais negociadas da B3, é importante analisar o potencial dessas companhias para se investir no longo prazo. E para dar uma ajuda, nós trouxemos as Top 5 ações mais negociadas do Ibovespa ao longo desse ano, segundo os dados da Economática. Então vamos lá, são elas que falaremos hoje. Em ordem, Vale, Petrobras, Itaú, Bradesco e a própria B3. Muito bem. No ano passado, o ranking foi praticamente o mesmo, com exceção da B3, que não estava na lista dos 5 papéis mais negociados, mas sim a Via, a antiga Via Varejo. Em 2019, a mesma coisa aconteceu, só que no lugar da Via estava o Banco do Brasil. E essa é uma movimentação natural se a gente analisar os anos anteriores. A questão é que quase sempre essas mesmas empresas acabam por ser as mais negociadas e coincidem com as maiores da bolsa. Porém, pode ser que isso esteja mudando um pouco, com novas empresas indo para IPO, né? A gente viu um boom de IPO recentemente. E para você ter uma ideia, a Economática aponta que a concentração do volume financeiro médio entre as 10 ações mais negociadas na B3 foi a menor da história. Ficou em 36,5% contra uma média de 40 a 55%, a gente está falando aí até 2018. Ou seja, tem mais empresas, é natural que elas se diluam, né? Que os investidores diluam suas carteiras, e aí as 10 mais negociadas representam cada vez menos porcentagem. O ano de 1998, em que a Telebrás sofreu cisão, registrou a maior concentração da história, com 86,7% do volume concentrado nas 10 ações mais movimentadas pelo mercado. Mas investir nas empresas mais negociadas da Bolsa não significa necessariamente que estão entre as melhores, já que empresas de grande porte, que normalmente são essas, também podem sofrer problemas ou mesmo fecharem suas portas, por mais remota que seja a probabilidade nesse último caso. Casos clássicos como o da antiga Vale, de companhia aérea, mostram que mesmo empresas do Ibovespa não são blindadas contra a falência. Agora, o que prova, obviamente, é que elas têm muita liquidez, né? Então você não vai ter problema de tá faltando comprador quando você quiser vender. E mesmo em casos menos extremos, nem todas as ações do Ibovespa podem trazer bons retornos. Empresas já consolidadas tendem a ter menos espaço para um crescimento explosivo do que outras que ainda estão em desenvolvimento, em um estágio um pouco mais inicial e, portanto, podem ter uma força mais rápida de arrancada. Por outro lado, as empresas maduras normalmente apresentam melhores estruturas de governança, uma maior experiência para lidar com as turbulências do mercado, são mais robustas como um todo, enfim, é uma mescla entre empresas menores e maiores que faz você se proteger da alta volatilidade das primeiras e te permite a valorização maior que apenas aplicando nas menores você vai conseguir. Sendo assim, vamos saber o que esse time de peso de analistas do Nu Invest falam sobre as ações das 5 empresas mais negociadas: Vale, Petrobras, Bradesco, Itaú e B3. Olá, investidores, tudo bem? Passando aqui para comentar rapidamente sobre Vale e
Itaú. A mineradora teve a sua estratégia de investimento alterada ao longo de 2021. Ela começou com a possibilidade de valorização muito forte e que foi inclusive confirmada, né? O primeiro semestre foi muito bom, pegando carona na forte valorização do minério de ferro. E aí boa parte do mercado não esperava, apesar de saber de que o minério de ferro, né, esse preço não seria sustentável no longo prazo. O que pegou de surpresa foi a queda abrupta da commodity e acabou puxando as ações de Vale 3 para baixo também. Agora, mesmo no patamar atual, Vale continua gerando um fluxo de caixa muito forte, então ela deve seguir como uma das maiores pagadoras de dividendos da Bolsa Brasileira, pelo menos no médio prazo, tá? Isso não muda esse fato, fora que no patamar atual do minério de ferro, mesmo ele caindo, o tanto que ele caiu, as ações da Vale seguem, na minha visão, com um preço também atrativo. Mas lembrando, como essa gordura do minério de ferro perdeu-se, né? A Vale é menos um ativo de valorização de ação e agora cada vez mais um recebimento de dividendos. Então tem que entrar no ativo pensando com essa visão de que 1 ano, 2 anos, 3, 4 anos para frente você vai colher os frutos desse dividendo, tá? O Bradesco é um banco que foi criado lá em 1943 com o nome de Banco Brasileiro de Descontos, inclusive é daí que vem o nome atual Bradesco, e além dele oferecer esses serviços bancários que a gente já conhece, como conta corrente, pagamento de boletos, operações de crédito, serviço de cartão, ele tem participações em outras empresas que acabam funcionando como uma diversificação da fonte de receitas do próprio Bradesco. Dentre essas empresas, vale a gente mencionar aqui a Cielo, através da Elopar, Grupo Fleury e na parte de seguros a Odontoprev e também a IRB Brasil. Assim como os outros bancos atualmente, a tendência é que o Bradesco se beneficie dessa alta da taxa Selic, já que com o aumento da Selic ele consegue aplicar um spread maior de crédito para os investidores, para os clientes, aliás, que estão precisando tomar esse crédito. E aí lembrando que spread a gente considera como a diferença entre a taxa Selic e a taxa final disponibilizada. Seguindo também outra tendência do setor financeiro, o Bradesco tem focado bastante na digitalização. Então, o banco busca oferecer soluções para que os investidores não tenham que ir, ou os clientes não tenham que ir até uma agência física para resolver essas questões mais burocráticas. Então, ele consegue disponibilizar serviços através da corretora digital Ágora, ou então através do banco digital Next, que é um banco 100% digital que oferece cartão de crédito e débito e algumas outras soluções financeiras. Por último, o Bradesco ele acaba sendo escolhido por alguns investidores que estão começando agora na bolsa e até por alguns investidores que estão buscando uma empresa mais madura do setor financeiro por conta da história que o Bradesco tem e também pela fama de bom pagador de JCP, que são os juros sobre capital próprio. Hoje estamos aqui para falar um pouco da nossa visão em relação à Petrobras e até o porquê estamos recomendando as ações da companhia, né? O principal fator são os números, a entrega de resultados, conforme a gente acompanhou no segundo trimestre de 2021. A companhia reportou aí um lucro líquido de 42,8 bilhões de reais, um forte crescimento em relação ao ano anterior e também em relação ao primeiro trimestre do ano. Um dos motivos foi o preço do petróleo mais elevado, junto também com o câmbio, né, um dólar acima de 5,10, 5,20, que favorece aí as empresas exportadoras como a Petrobras. A média do barril praticado nas vendas da Petrobras no segundo trimestre foi algo em torno de 68,8 dólares o barril. Isso representa aí um crescimento de 135% acima do ano anterior. Quando a gente olha a cotação agora do petróleo no mercado internacional, o tipo Brent negociado em Londres já está acima de 75 dólares o barril, o que deve favorecer os próximos resultados da empresa no decorrer do ano, né? Também um dólar aí acima de 5,20 tende a complementar esse cenário mais otimista. Outro fator que nos agrada, né, é o plano de desalavancagem da companhia, muito bem sucedido e executado. A empresa reduziu aí em 27 bilhões de dólares a dívida bruta na comparação anual. A dívida total hoje está em 63 bilhões de dólares,
muito próximo da meta de 2021, que é chegar até 60 bilhões. A dívida líquida sobre EBITDA demonstra aí uma redução forte na alavancagem da companhia, chegando a 1,1 contra 6,5 no mesmo período de 2020. Isso nos agrada muito, mostra que o risco da companhia está sendo reduzido à medida que ela gera mais caixa, né? Como a gente observou aí, uma forte geração do seu fluxo de caixa operacional, que chegou a 56 bilhões de reais no segundo trimestre, contra 40 bilhões no trimestre anterior, né? A gente vê um crescimento aí, trimestre a trimestre, da ordem de 40%. Então a gente vê aí uma grande execução da empresa, né, nesse sentido. E o que importa no final das contas para a empresa é a sua geração de caixa. É um número até mais fidedigno do que o próprio lucro líquido, né, para o acionista, porque mostra toda a capacidade da empresa de gerar caixa, pagar dívidas e remunerar os seus acionistas. Além disso, a Petrobras voltou a pagar bons dividendos em 2021, conforme era esperado. O Conselho de Administração aprovou a antecipação de 31 bilhões de reais em dividendos, com a União garantindo aí algo em torno de 15 bilhões ao ano com essa remuneração, né, com esse provento pago pela Petrobras. Então isso mostra que a Petrobras lucrativa é bom para os acionistas, para o governo e, por consequência, para a sociedade, porque isso pode ser convertido de várias formas a beneficiar todos nós. Em comparação com pares internacionais, falando um pouco de múltiplos, né, de preço, a Petrobras está sendo negociada a múltiplos muito descontados. Quando a gente pega aí o preço-lucro da companhia, está em algo de 3,6, que é muito baixo, né? O seu EV/EBITDA, que é outra métrica que a gente usa para fazer comparação com empresas do mesmo setor, também está bem abaixo dos seus pares internacionais, algo em torno de 2,8. Porém, falando aqui desse cenário otimista da Petrobras, a gente não pode descartar os riscos que existem, e a gente sabe disso, em parte aí pelos receios de interferência política em suas atividades, conforme a história nos mostra, né? E recentemente também algumas atitudes do governo nesse sentido, mas acreditamos já que boa parte desse risco estão bastante precificados na cotação atual, né? Se não tivesse esse risco, a Petrobras estaria com certeza bem acima dos R$30. E em relação ao risco político, voltando, né, falando do Joaquim Silva e Luna, que assumiu com um discurso bem mais pró-mercado do que o esperado, isso trouxe tranquilidade para os investidores, e ele manteve aí o seu compromisso com a paridade de preços e continuidade dos desinvestimentos de ativos não estratégicos. E tem cumprido muito bem essa política de preço com paridade internacional e que tem beneficiado o resultado da companhia no curto prazo. Lembrando que existe uma pressão da sociedade, existe uma pressão do Congresso, muitas vezes por falta de uma visão, né, mais ampla sobre o tema, e isso deve sempre voltar à pauta, né, e de alguma forma trazer volatilidade no preço das ações. E a gente acha que esse é o risco, isso existe, e o investidor que compra a Petrobras tem que estar ciente disso, né? Apesar de ser uma das maiores empresas do segmento do mundo, uma das maiores empresas do Brasil, você tem que estar ciente de que esse é o ponto fraco de investir nas ações da Petrobras. E aqui fica um gancho, né? Lembrando que o risco aumenta quando você concentra seus investimentos em uma única empresa. Então, dentro de uma carteira diversificada, com vários segmentos, várias empresas atuando de setores diferentes, faz sim sentido você ter hoje as ações da Petrobras, que estão muito baratas e entregando resultado pensando no médio e longo prazo. Itaú, muita gente pensa, né, que a classe dos grandes bancos é uma coisa só, mas não é bem por aí, né? Apesar de olhar preço-lucro, preço-valor patrimonial, dividend yield são métricas importantes, mas existem diferenças estratégicas entre eles, tá? Diferentemente do Bradesco, que criou o Next, né, o seu próprio banco digital, o Itaú optou por digitalizar
toda a sua estrutura, tá? Mas aí algumas coisas em comum aí de fato dos grandes bancos todos, né, negociando aí historicamente, né, abaixo da média de preço-lucro, preço por valor patrimonial, tem uma expectativa de retomada de maiores dividendos aqui para frente, mas nós particularmente aqui do Nuinvest preferimos nos expor a Itaúsa, porque você ganha exposição ao Itaú já, e além disso, né, vai ter a possibilidade de crescimento através da XP. Lembrando que Itaúsa, apesar de não estar entre as top 5, estão entre as top 10 ações mais negociadas da Bolsa Brasileira, e diferentemente do Itaú, que optou pela fazer a cisão das ações da XP, a Itaúsa decidiu manter em carteira. Então a XP, a partir de agora, né, vai ser a segunda maior posição dentro da holding, tá? E para finalizar, algo particular de Itaúsa, né, é o desconto de holding, que na minha visão está exagerado, hoje na faixa aí dos 24%. Se ele voltar a fechar para a média histórica de em torno de 20%, isso é mais um potencial de alta para as ações da holding. Mais detalhes para tudo isso bem escrito lá no relatório de dividendos, onde você vai encontrar o link da tese de investimento de Itaú. Falando um pouco da B3, ela é o resultado da fusão da Bolsa de Mercadorias e Futuros, a BMF, com a CETIP lá em 2017. Então, ela consegue juntar atualmente o mundo de renda variável e renda fixa privada em um lugar só. Num cenário de juros em baixa, o investidor tende a migrar para renda variável e a B3 consegue capturar essa fonte de receita. E num cenário de juros em alta, a B3 também captura essa outra fonte de receita das operações, com os investidores migrando para renda fixa privada. Por ser a maior bolsa da América Latina e uma das maiores do mundo, a B3 tem um investimento gigante em tecnologia para conseguir suportar o volume diário de negociações. Em 2021, a gente conseguiu atingir o patamar histórico de 3 milhões de CPFs cadastrados na bolsa. Lembrando que há pouco tempo atrás, lá em 2019, a gente estava comemorando o patamar de 1 milhão de CPFs cadastrados. Então, isso mostra que com juros mais baixos e a maior produção de conteúdo para a educação financeira, está resultando num investidor que está sendo mais exigente nos produtos que ele vai investir, onde ele vai deixar o dinheiro aplicado. E além do próprio investidor ser quem mais ganha com isso, a B3 também acaba se beneficiando. E o negócio da B3 como bolsa de valores é bem interessante porque ele não tem concorrente expressivo. Isso porque a CVM até deu a permissão da empresa chamada Market to Market a trabalhar como uma central depositária de títulos, mas para você conseguir chegar num patamar igual da B3, de central depositária, central de liquidação, clearing, tem uma área de gerenciamento de risco, vai demorar bastante e demora também para o mercado ter uma confiança numa nova bolsa, que aí realmente a questão da confiança é o que vai gerar liquidez por uma possível nova concorrente. Estou aqui hoje para auxiliar vocês em algumas questões gráficas e vamos seguir aqui então na tela que eu vou botar aí para vocês. Por aqui fica mais fácil a gente acompanhar, a gente está na referência da Petrobras, um ativo que teve aí, né, por um bom período uma boa valorização, mas a gente está trabalhando praticamente no mesmo nível de preços que desde 2007, 2008 aqui, para a gente ter uma ideia, ó, vamos trazer aqui para trás, ó. Mesmo nível de preço visto no fim de 2007. Na visão longa, a gente começa a ter algumas questões um pouquinho mais otimistas que a gente já não tinha há muito tempo, que é justamente essa região que os preços estão atuando. Se ela for superada, a gente pode ver uma nova movimentação, não precisa ter necessariamente a amplitude que a gente viu aqui atrás, mas provavelmente vai melhorar bastante a perspectiva que a gente vinha acompanhando, pelo menos, né, como eu pontuei, de 2007 até, né, atualmente aí. Você tem apoio das médias, você tem algumas referências mais otimistas que a gente já não tinha há um belo de um tempo. Puxando também, isso é uma visão longa, isso é um mensal, né, também puxando numa visão de longo prazo, falando com relação à referência do Itaú. O ativo, a gente tá olhando o histórico todo, tá? Ele já teve um ritmo de crescimento que nos últimos anos já não vem se mostrando, né, o mesmo, e atualmente é um dos ativos que eu tenho evitado por enquanto, posicionamento, né, tanto para compra quanto operar, né, na ponta vendida, porque ele a princípio indica
que deve permanecer por mais um tempo dessa forma, sem definir bem qual seria de fato o seu próximo movimento. Como ele vem de um longo prazo de alta, o normal seria dar continuidade a essa movimentação de alta. Mas por gráfico, normalmente é melhor você ter cautela, esperar ele confirmar se realmente vai ser essa a próxima movimentação do ativo. E seguindo uma linha muito parecida, não preciso falar muito, é o comportamento que também é visto para Bradesco, né? Você teve um ritmo de alta ao longo de 94, 95 até a crise de 2008, né? E um outro ritmo na situação atual. E por aqui exatamente a mesma faixa, né, de possível indefinição para esses próximos meses. E para fechar a nossa referência, vindo com a referência da B3, o ativo chegou ao que seria o alvo do comportamento iniciado aqui em 2008. É um longo prazo de alta, porém ele já teve antes na região inferior. Então assim, se ele quiser voltar por ali, a princípio na perspectiva de longo prazo, nada muda, nada de diferente tem, apesar de ser uma realização bastante expressiva. Para evitar essa piora bastante, né, ampla, fica de olho nessa região aí pontilhada em vermelho. Se começar a reagir a partir daí, a gente pode ter um pouquinho de melhora, mas na visão longa, a princípio, apesar de vir esse longo movimento de alta, a princípio ainda não seria o suficiente para dar uma tranquilidade no que a gente poderia dizer em relação a diário e semanal, né? Referências um pouquinho mais curtas. Então, esse aí foi o nosso overview. E um ponto que vale a pena a gente reforçar também é que por mais que as ações muito negociadas apontem para um grande volume, isso não significa que há um maior número de investidores apostando nelas. Explicando, a maior base de investidores dessas companhias são majoritariamente pessoas jurídicas, fundos, instituições e por aí vai. Sendo assim, esse maior volume de negociação chama atenção, claro, mas certamente não deve ser o único fator na hora de escolher em quais ações investir. Existem, inclusive, muitas ações que são muito mais negociadas em determinado período e por critérios do Ibovespa. Não são incluídas nele, como é o caso de empresas em recuperação judicial. O caso aí mais emblemático é o da Oi, né? Seus papéis são bem negociados, mas não fazem parte do Ibovespa justamente por estar nessa situação. Só que, ao investir nas ações mais negociadas, não se corre o risco da falta de liquidez, né? Ou pelo menos esse risco é muito menor. Se você, como investidor, como investidora, não vai ficar com os papéis parados, e caso queira se desfazer deles, você não vai ter problema para recuperar seu dinheiro e sair dessa operação, vender esses ativos. Ou seja, é bom saber quais são, você tá em ordem até, porque eu diria assim, se você tem duas ações, mesmo setor, mesmas características, mesmo risco, com exceção que uma é muito negociada e outra é pouco negociada. A ação menos negociada teria que ter uma expectativa de retorno maior, porque ao comprá-la você está assumindo um risco de liquidez. Então, se a gente for decompor os riscos, liquidez ou melhor, iliquidez é um risco. Então, Doni, quando você vai para as mais negociadas, você não sofre deste mal. Muito bem. Este mal não lhe matará. Não lhe matará. Então, eu aproveito aqui para falar para você, se você está assistindo esse programa, aproveite para deixar seu like, para se inscrever no nosso canal também, assim você fica sabendo sempre das novidades e acompanha um pouco do nosso trabalho, que é sempre te ajudar a fazer os melhores investimentos. Vamos dar uma olhada no Giro de Notícias. E a BlackRock lançou na B3 um ETF composto por ações das principais petrolíferas dos Estados Unidos. O iShares US Energy é negociado pela Bolsa Brasileira com o código BIYE39. O ETF acumula 41% de alta neste ano e se tornou disponível para investidores brasileiros por meio de BDRs. A atuação de gigantes de tecnologia como Google, Facebook e Apple em serviços financeiros tem preocupado entidades regulatórias no mundo todo. O receio é que, dado o alcance e a quantidade de dados de clientes que esses grupos reúnem, eles tenham condições de concentrar o mercado e desestabilizar sistemas bancários globais. Um exemplo é a China, onde duas grandes empresas de tecnologia de pagamentos concentram 94% das transações online.
E Cuba aprovou as primeiras 32 micro, pequenas e médias empresas privadas, além de 3 estatais. A medida foi após 9 dias da aplicação da tão esperada reforma em uma economia predominante estatal. Das novas empresas, 13 são do setor de alimentos, 3 estão relacionadas a atividades de reciclagem e outras 3 a atividades tecnológicas. Notícias geradas, muito bem, e você sabe que o Sylvester Stallone, tá fazendo um filme. Tá? Um filme. E vai ser sobre os compositores. Ele falou, eu sou Vivaldi. E vai ter o Van Damme falou, eu vou ser Mozart. E o que o Schwarzenegger falou? Não sei. I'll be back. Piada. Muito bem. Tchau, gente.